meus amores, meus queridos e amados alunos da cidade de Feira de Santana. Com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal, nossos queridos e amados quartos anos, para mais um momento de muito aprendizado, né? Nós que estamos aí construindo o nosso projeto de vida, né? Pensando sobre esse projeto de vida. E como eu tenho dito para vocês em todas as aulas e desde o início dessa semana, quando a gente iniciou aí o projeto Educação para a Vida, né? Que o objetivo não é fazer com que vocês construam um projeto de vida com vista ao que nós pensamos, mas é como você pensa, como você se vê no mundo, quem você quer ser. Mas a gente trouxe algumas temáticas para discutir, abordar aqui com vocês, né, para fazer com que vocês reflitam sobre isso, né? E ao mesmo tempo vocês estão fazendo essa reflexão com base no que vocês pensam sobre o assunto, né? E assim vocês podem construir aí o seu projeto de vida. Nosso primeiro momento a gente falou sobre empatia e a gente vai dar sequência a esse assunto, né? A gente que vem falando da importância de sermos pessoas empáticas, né? De se colocar aí no lugar do outro. E para começar, a gente vai começar aí com um conto, Colheres de Cabo Comprido. Vamos lá? Colheres de Cabo Comprido. Conta uma lenda que Deus convidou um homem para conhecer o céu e o inferno. Foram primeiro ao inferno, e ao abrirem uma porta, o homem viu uma sala em cujo centro havia um caldeirão de substanciosa sopa, e à sua volta estavam sentadas pessoas famintas e desesperadas. Cada uma delas segurava uma colher, porém de cabo muito comprido, que lhes possibilitava alcançar o caldeirão, mas não permitia que colocassem a sopa na própria boca. O sofrimento era grande. Em seguida, Deus levou o homem para conhecer o céu. Entraram em uma sala idêntica àquela primeira. Havia o mesmo caldeirão, as pessoas em volta e as colheres de cabo comprido. A diferença é que todos estavam saciados. Não havia fome nem sofrimento. Então o homem disse: "Eu não compreendo." A Deus ele falou: "Por que aqui as pessoas estão felizes, enquanto na outra sala morrem de aflição, se é tudo igual?" Então Deus sorriu e respondeu: "Você não percebeu? É porque aqui eles aprenderam a dar comida uns aos outros." Moral. Primeiramente, o egoísmo. As pessoas no inferno estavam altamente preocupadas com a sua própria fome, impedindo que se pensasse em alternativas para equacionar a situação. Em segundo lugar, a criatividade. Como todos estavam querendo se fartar da situação caótica que se encontravam, não tiveram a iniciativa de buscar alternativas que, se pudessem, resolver o problema. Terceiramente, equipe. Se tivesse havido o espírito solidário e a ajuda mútua, a situação teria sido rapidamente resolvida. E a conclusão é: dificilmente o individualismo consegue transpor barreiras. O espírito de equipe é essencial para o alcance do sucesso. Uma equipe participativa, homogênea e coesa vale mais do que um batalhão de pessoas com posicionamentos isolados. Isso vale para qualquer área de sua vida, especialmente a profissional. E lembre-se, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Se você gostou desse vídeo, eu não vou pedir para você deixar o seu like, não vou pedir para você fazer um comentário e nem menos compartilhar. E aí, o que levou o sofrimento do grupo, né? Ao grupo que estava ali nessa historinha aí no inferno, né? O egoísmo, a falta de criatividade, a falta de espírito de equipe. Porque todo o material que uma equipe tinha, a outra equipe também tinha, né? Porém, faltou o quê? Faltou criatividade, faltou solidariedade, né? Faltou empatia aí nessa situação. A gente se via muito a questão do egoísmo.
de você sozinho tentar só para você, e assim eles nunca conseguiriam se alimentar, por isso que eles passavam fome. A colher era muito grande e não tinha como chegar à sua boca. Mas a partir do momento que eu tento ajudar o outro, né, que eu tenho essa questão do espírito de equipe, aí eu vou conseguir me alimentar. Eu estou ajudando o outro, eu também estou me ajudando. E o que levou o grupo a esse sofrimento foi justamente este egoísmo, né? O que vocês fariam se vocês vivessem situação semelhante? Em que grupo vocês puderam perceber a presença da empatia? No primeiro grupo, o grupo que estava não conseguia se alimentar, né, que é o grupo do inferno, ou aquele grupo que estava no céu, que todo mundo estava se alimentando? Em que momento ele teve empatia? No grupo em que um ajudava o outro ali, não é? Houve empatia. O que a falta de empatia gerou em um dos grupos, né? O grupo ficou faminto, né? Passava necessidades e tal, levou ao sofrimento, né? Justamente pela falta da empatia. Ser empático é imergir no universo do outro completamente, só assim ser capaz de pensar como o outro e compreendê-lo, como a gente viu lá no nosso primeiro momento. Eu tenho que me colocar no universo do outro, eu tenho que ser capaz, quando eu falo me colocar ali dentro do universo do outro, não é eu me colocar no lugar do outro, como eu resolveria essa situação se eu fosse ele, não é assim. Quando eu sou empático, eu vou imergir no universo do outro e eu vou ser capaz de pensar como o outro pensa. A partir do momento que eu consigo pensar como ele pensa, pensaria em determinada situação, eu vou passar a compreendê-lo, né? Por isso é preciso aprender a ver o outro como um ser de conflitos internos, como todos nós somos seres de conflitos internos. Nós somos seres que nós temos as nossas inseguranças, nós temos as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, e a gente precisa enxergar o outro desta forma. Somos seres humanos, apresentamos emoções, apresentamos desejos, inseguranças, frustrações, alegrias, tristezas. E ser amoroso com o outro é muito importante. A todo momento a gente tem que abraçar o outro, acolher o outro com amorosidade, porque a gente não sabe quais são as batalhas que o outro está enfrentando. Em síntese, é preciso se reconhecer no outro e se enxergar, né? Se enxergar no outro com amorosidade. Aí, neste momento, a gente está conseguindo ser empático com o outro, certo? Estamos agindo com empatia. Cada um de nós vive na sua própria realidade, uma realidade que é definida pelos nossos sentidos, pelas nossas emoções, pelas nossas experiências. É essa a única realidade que vamos de fato conhecer. Se cada um de nós temos uma versão da nossa própria realidade e a gente entende que o outro tem a sua realidade, vai ser mais fácil a gente agir com empatia, né? A gente vai entender que cada um tem os seus traumas, né? Passa por experiências aí que faz com que elas ajam de determinada forma. Talvez não seria a forma como a gente agiria, mas isso por quê? Porque a nossa realidade, né? Os nossos conflitos internos são outros. Nós não temos os mesmos conflitos internos que outra pessoa. Por isso que é importante a gente pensar como essa pessoa pensa, agir com empatia, né? É crucial para o nosso desenvolvimento pessoal, para as nossas relações e para a sociedade em si, que nós façamos o esforço de experimentar a realidade de outras pessoas também. Fazemos isso através de quê? Através da empatia. A gente precisa experimentar a realidade de outras pessoas. Quando a gente se veste do outro, né, a gente experimenta aí essa realidade do outro, quando a gente age com empatia, né, com o outro, isso vai ajudar a gente também a conviver com essas pessoas que a gente acredita ser diferente da gente, e muitas vezes a gente age, né, com preconceito, com aquele conceito preconcebido, sem conhecer, sem saber o que a pessoa passou, sem entender os conflitos internos dessa pessoa, a gente acaba agindo errado com essa pessoa. Por isso que é importante a gente ter empatia, a gente se colocar no lugar do outro, a gente experimentar a realidade de outras pessoas. Empatia
é o ato de tentar compreender a perspectiva de outra pessoa, suas emoções, a sua realidade, entender os conflitos internos dessa pessoa, né? Saber que essa pessoa é um ser histórico, é um ser que carrega uma história, essa história muitas vezes pode vir carregada de conflitos, e isso faz essa pessoa agir de forma diferente, né? Somos animais sociáveis, e nossa habilidade de comunicar e entender os estados emocionais uns dos outros é a peça-chave para manter nossas relações. Então, não é surpresa que a habilidade de demonstrar empatia está conectada diretamente aos nossos cérebros, né? Você pode desenvolver a empatia através de ações simples. Vamos lá, que ações são essas? Primeiro, observe os outros, né? Passamos a maior parte do tempo preocupado com nós mesmos, preocupado com os nossos problemas, com os nossos conflitos internos, né? Em estar bem e presos na nossa rotina, nas nossas distrações digitais, e esquecemos de observar o outro, né? Mas tirar um tempo para observar os outros é o primeiro passo para a gente desenvolver a empatia, né? Muitas vezes a gente está ali ligado no nosso universo, na nossa rotina, nas nossas distrações, e às vezes tem alguém ali que está angustiado, né? Choroso, e a gente não percebe. Por quê? Porque a gente passa muito tempo preocupado com a gente, esquece aí de observar o outro. Observe e imagine e tente focar aí no bem-estar das pessoas, ao invés de rotulá-las, que muitas vezes a gente vê uma pessoa ali que está no cantinho dela, que ela não se comunica muito com o outro, né? Fica mais isolada ali, né? Preso à rotina, preso a essas distrações digitais também, né? Que não é só a gente, e a gente acaba rotulando essa pessoa como antissocial, como uma pessoa que não sabe interagir com o outro, como uma pessoa egoísta, né? E a gente não tenta conhecer o outro, né? E a gente acaba rotulando. Então, pergunte a si mesmo, como está sendo o dia delas, né? Como essa pessoa está sendo o dia dessa pessoa? Como é que essa pessoa está se sentindo, né? Tente se importar com o bem-estar dela genuinamente, né? Sem nenhum tipo de interesse. A gente tem que se preocupar com o outro. Não custa nada a gente chegar no outro, dizer bom dia, e aí, como você está? Ou então, à noite, né, para os familiares aí, e aí, como é que foi o dia de vocês? Você está bem, né? A gente tentar se importar com o outro, né? A curiosidade sobre o outro também é o primeiro passo para expandir a sua empatia. Quando a gente aprende a observar o outro, a gente se torna curioso em relação às atitudes, né, ao comportamento do outro. E essa curiosidade faz a gente perceber quando o outro tem um comportamento diferente, quando o outro está agindo diferente, se o outro está mais agressivo, se o outro ele está mais retraído, se isola mais. Essa curiosidade é o primeiro passo para a gente desenvolver a empatia, porque aí a gente vai perceber que esse outro ele está passando por algum tipo de situação que fez com que ele mudasse o comportamento dele. Faça uso da escuta ativa. Durante uma conversa, especialmente as mais acaloradas, a maioria das pessoas formula suas respostas antes mesmo da outra pessoa terminar sua fala. Então, a gente está acostumado a falar mais e ouvir menos. Então, vamos escutar mais, né? Vamos aí fazer o uso da escuta ativa. E tentar não terminar a fala do outro, né? Essa forma de comunicação é mais um combate verbal do que uma troca de ideias ou de opiniões. Quando a gente não espera o outro concluir o pensamento dele, né? A gente quer falar mais do que ouvir, né? Então vira aí um combate verbal. Evite esse reflexo diminuindo o seu ritmo, né? Ao invés de se apressar para responder, tire um tempo para considerar a fala da outra pessoa. Faça pergunta para tentar entender melhor a posição dela, né? Então, ao invés da gente tentar rebater, né, trocar ideia ali, impor, na verdade, a nossa opinião, a gente tem que aprender, ao invés de falar nossa opinião, a gente começar a fazer algum questionamento, algumas perguntas a essa pessoa, para que a gente possa entender a posição dela diante de algum fato. Tente compreender o estado emocional e as motivações mais profundas por trás das afirmações dela. Às vezes a pessoa ela está mais calada, ou então às vezes mais áspera, né? Mais grosseira,
por conta do estado emocional dela, e a gente precisa entender esse estado emocional, as motivações que fez com que ela desse determinadas aí afirmações. Quais experiências de vida as levaram a ter essa visão de mundo, né? Lembre-se, você não precisa ter a mesma opinião para compreender. Isso para compreender, né, esse universo da pessoa, e escutar irá lhe ajudar a expandir a sua própria opinião. A gente não precisa ter a opinião do outro quando a gente está escutando, mas quando a gente aprende a escutar, a gente expande a nossa opinião e a gente também passa a compreender melhor o outro. E a terceira dica aí é se abra. Aprender sobre as experiências alheias é fundamental para enxergar o mundo através dos olhos do outro, mas também é muito importante se abrir sobre os seus próprios sentimentos, sobre suas próprias experiências, e às vezes a gente tem dificuldade. Eu tenho dificuldade de me abrir, eu tenho dificuldade de falar sobre os meus sentimentos, sobre as minhas experiências, e muitas vezes quando a gente tem essa dificuldade de se abrir, de falar sobre suas experiências, de falar sobre seus sentimentos, né, o outro tende a te julgar. Tende a te julgar por quê? Porque não conhece o seu universo, né? Por isso que é importante a gente se abrir, para que a gente deixe os outros nos ajudar, né? A depender do tipo de situação que a gente viva, né? Empatia é uma via de mão dupla, que no seu auge ela é construída através do atendimento mútuo, pela combinação entre desvendar as motivações por trás da posição de alguém em relação a alguma atitude que ela teve e expressar suas preocupações também ocultas, né? Aquelas preocupações que a gente não tem coragem aí de falar com o outro. E para a gente tentar entender um pouquinho mais sobre esse universo aí da empatia, eu trouxe uma história para vocês, que é Bruxas Não Existem, né? Crônica de Moacir Ciliar. Eu vou contar essa história para vocês e depois a gente vai refletir um pouquinho sobre ela, certo? Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha, caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Era muito feia ela, gorda, enorme, os cabelos pareciam palha, o nariz era comprido, ela tinha uma enorme verruga no queixo e estava sempre falando sozinha. Nunca tínhamos entrado na casa dela, né? Mas tínhamos a certeza de que, se fizéssemos isso, nós a encontraríamos preparando venenos num grande caldeirão. Nossa diversão predileta era incomodá-la. Volta e meia, invadíamos o pequeno pátio para dali roubar frutas. E quando por acaso a velha saía à rua para fazer compras no pequeno armazém ali perto, corríamos atrás dela gritando: "Bruxa! Bruxa!" Um dia, encontramos no meio da rua um bode morto. A quem pertencera esse animal, nós não sabíamos, mas logo descobrimos o que fazer com ele: jogá-lo na casa da bruxa. O que seria fácil. Ao contrário do que sempre acontecia naquela manhã, e talvez por esquecimento, ela deixara aberta a janela da frente. Sob o comando de João Pedro, que era o nosso líder, levantamos o bicho, que era grande e pesava bastante, e com muito esforço, nós o levamos até a janela. Tentamos empurrá-lo para dentro, mas aí os chifres ficaram presos na cortina. E então aconteceu. De repente, enfiei o pé num buraco e caí. De imediato, senti uma dor terrível na perna e não tive dúvida, estava quebrada. Gemendo, tentei me levantar, mas não consegui. E a bruxa, caminhando com dificuldade, mas com um cabo de vassoura na mão, aproximava-se. Àquela altura, a turma estava longe. Ninguém poderia me ajudar. E a mulher, sem dúvida, descarregaria em mim sua fúria. Em um momento, ela estava junto a mim, transtornada de raiva. Mas aí viu minha perna e instantaneamente mudou. Agachou-se junto a mim e começou a examiná-la com uma habilidade surpreendente. Tudo ficou bem. Levaram-me para o hospital.
O médico engessou minha perna e em poucas semanas eu estava recuperado. Desde então, deixei de acreditar em bruxas e tornei-me grande amigo de uma senhora que morava em minha rua. Uma senhora muito boa, que se chamava Ana Custódio. E aí, gente? Vocês conseguiram aí tentar entender onde é que faltou empatia e onde houve a empatia aí nessa história, né? Eles que julgavam essa senhora como se fosse uma pessoa malvada, perversa, né? Justamente por conta das características físicas dela, que para eles, né, lembravam uma bruxa, tendo em vista as histórias que eles já ouviram sobre bruxa, e aí de repente em uma situação como a situação vivenciada aí por essa criança, né? A senhora ajudou ele a vencer esse problema que ele estava passando, que foi quando ele quebrou aí a perna dele, e ela levou ele para o hospital, né? Onde o médico pôde ajudá-lo, né? Engessou a perna dele, em poucas semanas aí ele estava recuperado. Então, ela teve empatia com a situação dele, né? Ele estava fazendo uma travessura junto com os colegas, né? Algo muito feio. Porém, quando ela percebeu que ele estava machucado, ela que já estava com muita raiva diante da situação, né? Estava ali num ataque de fúria pelo que eles estavam fazendo, mas ao perceber que ele estava machucado, ela teve empatia. Ela se colocou no lugar dele, né? Porque ele estava sofrendo, ele estava sentindo muita dor e o ajudou. Coisa que não aconteceu com eles em relação a ela, porque eles não tiveram no início aí empatia com ela. Eles não sabiam quem era ela, mas julgavam ela, né? Sem conhecer, sem se colocar no lugar dela, né? Talvez o fato dela falar sozinha é justamente porque ela sentia solidão, né? Ela sentia esse vazio, né? A falta de ter alguém para conversar. E eles não tiveram empatia com ela, ao contrário dela, que teve essa empatia diante da situação que o menino estava passando ali ao se machucar. E mesmo ele tendo feito uma travessura, ou pelo menos tentado, né, fazer uma travessura, algo ruim para ela, ela o ajudou. Ela foi um ser empático, né? E por que não? A gente também não pode praticar essa empatia. A gente não pode se colocar no lugar do outro, né? E o que seria essa pessoa empática? Ser empático é se identificar com outra pessoa, com a situação vivenciada aí por outra pessoa, né? E ela, a mulher, a senhora, Ana Custódio, ela teve empatia, ela se colocou, ela conseguiu, né, se colocar aí na situação vivida por essa criança, né? O que é ser uma pessoa empática? É você saber ouvir o outro, é se esforçar para compreender os problemas do outro, as dificuldades do outro, as emoções do outro. Quando alguém diz que houve uma empatia imediata, né? Isso significa que a gente teve um envolvimento, uma identificação instantânea, como eu falei com vocês na outra aula da gente. E o contato com a outra pessoa gerou um prazer, uma alegria, uma satisfação, uma compatibilidade. E nesse contexto, a empatia ela pode ser considerada, né? Se for o oposto, ela pode ser considerada o oposto de antipatia. Na verdade, as crianças elas sentiam antipatia de Ana Custódio, né? E Ana Custódio, quando lida com aquela criança que está passando por aquela situação de dor, ela já teve empatia, ao contrário da antipatia deles, né? Então, para ser empático, é preciso conseguir ultrapassar as barreiras do egoísmo, né? Do preconceito, do medo, do desconhecido, do diferente, né? A empatia ela pode acontecer em todos os tipos de relacionamentos humanos, nas relações familiares, nas amizades, no ambiente de trabalho e até mesmo através aí de pessoas desconhecidas, como foi o caso de Ana Custódio. Ela teve empatia com uma pessoa que ela nem conhecia, né? Nas relações pessoais, a empatia ela pode ser fundamental para a compreensão das dificuldades da pessoa com quem se convive. Que aí a gente vai ajudar essa pessoa a diminuir e a evitar não só
a ajudar a pessoa a passar por aquela situação, mas em relação a essa convivência, quando eu tenho empatia com o outro, né, vai ajudar a diminuir e evitar os conflitos, né, dentro das relações. E o mesmo pode acontecer no ambiente de trabalho, no ambiente escolar, né, já que a empatia pode ajudar a compreender as dificuldades que são enfrentadas aí pelo outro, né? A empatia entre as pessoas que não se conhecem é mais difícil de acontecer, como aconteceu aí nessa história, né? Eles tinham dificuldade de ter empatia com o outro, na verdade eles tinham antipatia, eles julgavam, eles agiam com preconceito com a Ana Custódio, né? Eles não deram abertura para conhecer a Ana Custódio, eles já foram julgando ali, por quê? O que faltou ali dentro daquela relação? Faltou empatia, né? Então a empatia para as pessoas que não se conhecem é bem mais difícil de acontecer, já que não se caracteriza ali dentro daquela relação ali, sentimento de compreensão com uma pessoa a quem não existe nenhum tipo de vínculo de afeto, né? Entretanto, é importante a gente saber, entender que a empatia é um sentimento que ele pode ser praticado, não é algo que surge, pode surgir. De repente a gente conhece uma pessoa e do nada ali, nossa, gente, eu nem conheço essa pessoa, mas houve aí uma empatia imediata, né? Uma identificação ali instantânea, né? Mas pode não acontecer também. E é importante entender isso, é importante compreender que empatia é um sentimento que você pode praticar, que você deve praticar, né? E uma das maneiras da gente exercitar a empatia é treinar, manter um olhar de afeto sobre as necessidades da outra pessoa, né? E só assim vai melhorar. Tanto a gente pode estar ajudando o outro a vivenciar algum tipo de conflito, quanto também vai diminuir os conflitos, né, dentro das relações. É preciso que nós tenhamos aí essa empatia, né? Compreender e sentir o que uma pessoa está passando ou o que uma pessoa passou, né? E assim a gente vai ajudar essa pessoa aí e a vivenciar esse tipo de situação. E deve haver essa empatia que pode ser uma empatia emocional, que é quando a gente consegue sentir, compartilhar do que o outro sente, se colocar no lugar do outro, né? Há também a empatia cognitiva, que é quando a gente que vai ser caracterizada aí por se comunicar melhor, entender o pensamento, a razão do outro, os pensamentos do outro e até mesmo chegar aos sentimentos. Ou aquela empatia que ela é compassiva, né? Que é o tipo de empatia que ultrapassa o sentir, que ultrapassa o acolher o pensamento do outro e faz com que a pessoa empática ajude o outro efetivamente. Então, a gente tem uma empatia emocional, que é quando conseguimos sentir e compartilhar o que o outro sente, a cognitiva, que é quando que vai ser caracterizada por se comunicar melhor e entender o pensamento do outro, e a empatia compassiva, que vai ultrapassar esse sentir e acolher, e neste caso a gente vai ajudar a pessoa empática, certo? A gente vai ajudar, e além de acolher, além de sentir o que o outro sente, a gente vai ajudar o outro efetivamente aí a vencer determinados conflitos, certo, gente? Bom, eu espero que tenha colaborado aí com vocês, né? Que vocês tenham compreendido o que é empatia, o que é ser um ser empático. E aí, você tem praticado aí a sua empatia, né? Você tem se colocado aí no lugar do outro? Isso é muito importante. Então, aí vocês vão percebendo que todas as temáticas, elas se cruzam, elas se casam, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso entender o que eu quero ser, ao mesmo tempo eu tenho que respeitar o outro que está comigo. Eu não posso querer ser algo, sendo que para isso eu precise, né, pisar sobre o outro. Não, eu tenho que respeitar o outro, eu tenho que acolher o outro, eu tenho que praticar a empatia, eu tenho que reconhecer que todos nós somos diferentes e precisamos ser respeitados por isso, né? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vocês têm um encontro marcado comigo aqui na nossa próxima aula, viu? Semana que vem a gente está de volta. Beijão e tchau, tchau!